No vídeo de hoje, a plenitude dos tempos, paganismo e depravação, a Palestina e o seu povo e religiosidade judaica. É o capítulo 1 do livro Israel, de Herodes a Dayan, escrito por Abraão de Almeida, publicado pela CPAD no ano de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Desde o cativeiro, iniciado no ano de 605 a.C. sob Nabucodonosor, todos os acontecimentos envolvendo, de um lado, os impérios mundiais de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, e de outro lado, o povo israelita, tiveram por finalidade preparar o mundo para o primeiro advento de Cristo. Saliento que os reinos atrás referidos são por mim analisados no livro As Visões Proféticas de Daniel, que corresponde a uma introdução ao assunto que agora passamos a estudar. A Bíblia diz: mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. Esta plenitude dos tempos inclui, entre outras coisas, as condições políticas, religiosas e morais em que se encontravam as nações por ocasião do advento do cristianismo. César Augusto, imperador romano, de 31 a.C. a 14 d.C., certamente, sem que nada suspeitasse, teve a participação no cumprimento das profecias bíblicas, ao convocar o recenseamento geral para todos os habitantes do seu vasto império no ano de 753 Annus Urbis Conditae, ou seja, da fundação de Roma, que seria o ano 5-6 a.C. Em decorrência desse decreto, José e Maria tiveram de dirigir-se a Belém, onde Jesus nasceu numa estrebaria, cumprindo-se assim Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Paganismo e depravação. Fora do âmbito do judaísmo, a religião predominante nos dias de Jesus baseava-se na mitologia originária da antiga Babilônia, divinizadora das forças da natureza. Era tão terrivelmente impiedosa e imoral essa religião que a maioria dos seus sacerdotes pregava a necessidade de sacrifícios humanos, tanto de bebês como de adultos. A oferta de crianças recém-nascidas ao deus Moloque, por exemplo, era corrente havia séculos, de sorte que os sacerdotes do paganismo eram assassinos profissionais de crianças. Em diferentes rituais, variando de lugar para lugar e de época para época, as vítimas eram ou assadas vivas ou degoladas ou surradas até a morte. Um exemplo disso era o culto ao Moloque, construído em metal e completamente oco. O seu interior era aquecido até o ponto de suas mãos abertas e juntas ficarem como brasas. Então, ao rufar dos tambores, para que não se ouvissem os lancinantes gritos das pobres criancinhas, eram elas colocadas nas mãos do ídolo e assim assadas vivas. A superstição e a infidelidade chegaram a extremos insuportáveis. Benjamin Scott, em As Catacumbas de Roma, cita um trecho de Basílio Cooper. É absolutamente impossível descrever detalhadamente as terríveis depravações do velho mundo pagão. No dizer do apóstolo, é vergonha mesmo só o falar daquelas coisas que faziam em secreto.
O leitor não deve precisar de que lhe digam toda a miséria moral de uma religião cujos deuses eram debochados, bêbados, fratricidas, prostitutos e assassinos, cujos templos eram lupanares e antros dos piores vícios, chegando alguns a só serem tolerados fora das cidades. Vitrúvio 1:7, cujos espetáculos, as horríveis prugnas dos gladiadores, ou cenas tão impuras que o próprio Catão, carcereiro, não podia presenciar, cujas procissões eram cortejos de indecências, cujos altares, não raros, eram tingidos de sangue humano, cujas festas eram as célebres bacanais e saturnais, cujo ritual era o vício, cujos sacerdotes e sacerdotisas, mas temos de descer um véu para esconder mesmo as mais simples funções sacerdotais. No tempo de Augusto, o casamento tinha caído em desuso. Se existia, era apenas para tornar a mulher escrava. A esposa era que tinha de trabalhar. As concubinas e cortesãs é que eram amigas do seu senhor. Mas tudo isto não é ainda o mais negro quadro. Não há um único dos vícios que provocaram a extinção dos cananeus ou que fizeram vir do céu o fogo vingador sobre as cidades da planície, que não suje o retrato que a história registra de quase todos os imperadores estadistas, poetas ou filósofos da Roma e da Grécia clássica. A lepra moral corrompia tudo e todos. A crueldade campeava tanto como a sensualidade. A escravatura era universal. Sócrates era uma exceção. A Palestina e o seu povo. A Palestina dos dias de Jesus constituía o mundo judaico, com a cidade de Jerusalém por capital religiosa, cujo monumental templo era ponto de encontro não apenas dos judeus palestinenses, mas também dos da diáspora, ou seja, dos que habitavam em colônias em outras regiões do vasto Império Romano. O país dos judeus era pequeno, medindo de norte a sul entre Cesareia de Filipe e Berseba, a distância de 240 quilômetros. De Jope, na costa, até Amon, atravessando todo o país, a distância era de 121 quilômetros. Pelo fato de ser assim tão pequena, ficou a Palestina, por determinação das autoridades imperiais, integrada a províncias da Síria, governada por Quirino nos dias do nascimento de Jesus, Lucas 2:2. Dentro da Palestina, viviam entre judeus e israelitas, pertencentes aos restos das 12 tribos, cerca de 3 milhões de pessoas que falavam pelo menos 3 dialetos. Onde quer que fosse encontrado, o judeu estava sempre bem asseado. Entrava em negócios com estrangeiros, mas não confraternizava com eles. Quando, por força das circunstâncias, imigravam para outras regiões, não esqueciam Jerusalém e tudo faziam para um dia poderem retornar à Cidade Santa. Muito sentimentais, os judeus davam largas à sua alegria à vista de uma criança e sentiam bastante quando eram repreendidos. Buscavam a comunhão com seus parentes e conservavam entre si grande amizade. Sumamente religiosos em suas maiorias, preferiam a morte a transgredir qualquer dos mandamentos da lei de Moisés, principalmente o quarto, alusivo à guarda do sábado. Religiosidade judaica. Como centro de toda a vida judaica estava o Templo de Jerusalém, onde todos pagavam um imposto anual, meio ciclo de prata, constituído de uma moeda arredondada
com os dizeres numa de suas faces, Jerusalém Santa, e na outra tendo esculpida uma tríplice açucena e a inscrição: Serei como o orvalho de Israel, crescerei como a açucena. Havia em circulação em Jerusalém uma moeda romana de ouro, mas a grande maioria dos judeus temia sequer tocá-la pelo fato de estar nela esculpida a imagem de César Augusto com as palavras: César Augusto, filho de Deus, pai da pátria. Os judeus consideravam tal inscrição uma ofensa ao Deus verdadeiro Jeová. Reagiam duramente contra qualquer espécie de imagem gravada, por mais inofensiva que fosse. Chegaram mesmo a protestar contra os estandartes romanos nos quais se via gravada a imagem de César, quando a 12ª Legião Romana entrou em Jerusalém. O rendimento anual dos cofres do templo chegava à importância de aproximadamente $1.250.000, proveniente do imposto pago por 3 milhões de pessoas, mais as ofertas das primícias e as ofertas diárias de vítimas para o holocausto, que chegavam a milhares de cordeiros por ocasião da Páscoa. Possuindo um governo teocrático centralizado em Jerusalém, os judeus se sujeitavam a um grande número de leis, as mais absurdas decorrentes de interpretações forçadas das escrituras sagradas. Exemplos: no dia de sábado, a mulher não podia sair com faixa de lã, nem com faixas de linho, nem com o próprio manto da cabeça, nem podia enrolar-se nelas, a não ser desapertados. A mulher não podia sair com renda no cabelo, nem com lenço no pescoço, nem com anéis no nariz, nem com anel que não levasse o selo, nem com uma agulha sem buraco. Contudo, se ela fizesse qualquer dessas coisas, não estava obrigada a uma oferta de expiação dos pecados. Por outro lado, um homem não podia sair à rua com sandálias forradas nos pés, a não ser que nos pés tivesse feridas, nem com talismãs, nem com couraça, nem com elmo. Uma mulher não podia abandonar a casa com uma caixa de especiarias, nem com um frasco de perfume. Se o fizesse, seria obrigada a uma oferta de expiação pelo próprio pecado. Algumas escolas rabínicas permitiam que a mulher frequentasse lugares públicos com dentes postiços ou mesmo dourados. Os homens podiam sair com um ovo de gafanhoto ou com um dente de chacal, ou ainda com um prego que tivesse servido para suplício da crucificação de alguém como meio redentor. Se uma gazela entrasse numa casa e um homem a matasse, ser-lhe-ia imputada a culpa. Mas se fossem dois a matá-la, de nada seriam culpados. Se a um homem doerem os dentes, não poderá chegar-lhes vinagre no sábado. Se lhe doerem os quadris, não poderá friccioná-los com vinho ou vinagre. Poderá, porém, ungir-se com azeite, mas não com azeite perfumado. Aos filhos dos reis é permitido ungir as feridas com azeite perfumado, uma vez que costumem fazê-lo ordinariamente. As leis continuavam a ser rigorosas para os que morriam no sábado. Era lícito aprontar todo o necessário para o defunto, ungí-lo e lavá-lo, contanto que não lhe movessem nenhum dos membros. Podiam retirar o colchão de debaixo dele e deixá-lo estendido na areia para ficar preservado durante maior espaço de tempo. Podiam atar-lhe o queixo, não para levantá-lo, mas para não baixar mais. Não era permitido fechar os olhos do cadáver ao sábado. Nos outros dias também não era permitido fazer-se isto no momento em que a alma partia. Caso alguém o fizesse, seria considerado réu de um derramamento de sangue. Um judeu podia afastar-se do lugar onde vivia cerca de 2.000 cúbitos, ou seja, mais ou menos 1.155 metros. Contudo, se tivesse intenção de tomar 2 refeições num ponto que distasse de sua casa 1.155 metros, poderia andar outros 1.155, porque nesse caso
o lugar das refeições era considerado parte da sua habitação. Se um homem adormecesse durante uma viagem e acordasse no dia de sábado, poderia mover-se 2.000 cúbitos para qualquer direção. Os sábios afirmavam apenas 4 cúbitos. Havia recomendações quanto ao fato de apertar ou desapertar um laço, apagar uma lâmpada, cozer 2 pontos consecutivos na costura, escrever 2 letras do alfabeto, acender lume e assim por diante. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.